Correio Serrano e Correio Petropolitano, assim como no nosso jornal impresso, que você encontra nas bancas das cidades da nossa região de cobertura. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque às emendas impositivas para 2024 que foram aprovadas na LOA. Restaurantes, bares e lanchonetes vão ter que disponibilizar cardápios em braille em Petrópolis. O projeto de lei foi sancionado pela Prefeitura. A rede hoteleira espera 85,4% de ocupação no município para o Réveillon. Durante o Natal, a ocupação média foi de 75,8%. A Receita Federal paga hoje as restituições de lote residual do imposto de renda. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. E o setor de tecnologia cresceu mais de 20% em Teresópolis em 2023. Além disso, o Hemorrio está com estoque de sangue em estado crítico e pede apoio aos doadores. O diálogo com o objetivo de acompanhar as emendas impositivas aplicadas e os recursos disponibilizados para Petrópolis em 2024. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que está aqui ligadinho na TV Correio da Manhã. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. Ao vivo, mais uma edição do Correio Petropolitano Debate para você. Uma das últimas edições deste ano, mas calma, tem amanhã ainda. No entanto, muita informação, como sempre, levando até você em casa. Nossa programação também está ao vivo no nosso site tvc16.com, no nosso Facebook, TV Correio da Manhã, assim como no nosso YouTube em também TV Correio da Manhã. Você também pode acompanhar o Correio Petropolitano no nosso Instagram e também o meu Instagram pessoal está aqui embaixo para você. Imagine você entrar em um restaurante e ser impedido de verificar sozinho o cardápio. Essa parece uma situação difícil, mas é uma realidade aqui em Petrópolis e comum no dia a dia de milhares de deficientes visuais aqui no nosso município. Foi por isso, então, uma iniciativa do presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Coruja, vai mudar essa rotina de dificuldade. A Lei 8.552 deste ano acabou de ser sancionada e obriga, então, que restaurantes, lanchonetes e bares, além dos hotéis, e outros estabelecimentos que comercializem refeições e lanches disponibilizem cardápios impressos em braille. O vereador Júnior Coruja explicou que o objetivo é ampliar as ações de inclusão, garantindo aos deficientes visuais o direito, então, e a possibilidade de acessar as informações como o nome do prato e também, é claro, tipos de bebida, drinks, enfim, ou qualquer outra informação que esteja ali no cardápio. Vale lembrar que é algo que isso já deveria ter sido adotado há bastante tempo. Quando a gente vê e você vai num restaurante, é raro você encontrar até um próprio cardápio em outro idioma. Imagine em braille. A lei entra em vigor, então, imediatamente e especifica que o cardápio escrito em braille deve atender aos requisitos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A gente espera agora que os estabelecimentos comerciais que fornecem ali alimentos, lanches, façam a adequação, coloquem realmente um cardápio que seja em braille para realmente ser ali, no mínimo, um ambiente que propõe a inclusão para essas pessoas. Mudando de assunto,
A gente vai ter imagens para você. O setor de tecnologia é um dos segmentos que tem mais crescido no Brasil e no mundo, com melhores oportunidades de emprego do que diversos outros setores do mercado de trabalho. Em Teresópolis, os números são bastante positivos, com 17 novas empresas instaladas e totalizou aí 320 empresas de tecnologia da informação ativas no município e um aumento de mais de 20% no faturamento em 2023, que subiu de 338 milhões de reais no ano passado para 407 milhões de reais neste ano. O levantamento é da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, com dados da Secretaria Municipal de Fazenda e auxilia no monitoramento das políticas públicas implementadas pela gestão municipal. Durante o ano, 17 empresas abriram ou se transferiram para Teresópolis, o que representa mais oportunidades de emprego e circulação de renda no município, em uma área que possui escassez de mão de obra qualificada. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, ao final de 2021, o setor de TI registrou cerca de 632 mil empregos formais no Brasil, o que representou um crescimento médio de 25% em relação ao ano anterior. Teresópolis faz parte, você até vê na tela, em conjunto com Petrópolis, Nova Friburgo e também Areal, do Serratec, que é o maior parque tecnológico do interior fluminense. Atualmente, o setor da tecnologia na região reúne mais de 400 empresas e fatura mais de R$1 bilhão e gera cerca de 5 mil postos de trabalho, desenvolvendo projetos estratégicos em tecnologia no Brasil e também no exterior. A gente sempre trouxe essa informação aqui, que esse setor da tecnologia tem crescido bastante, tem divulgado diversas oportunidades. Para você que é jovem, gosta da área, não deixe de investir em conhecimento, porque é uma grande oportunidade para você iniciar no mercado de trabalho e também fazer a sua carreira. A Prefeitura de Petrópolis anunciou o concurso público para a Guarda Municipal. O concurso faz parte do conjunto de medidas em parceria com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil e a sociedade civil organizada, e que vai tomar aí medidas para combater também as motos irregulares em Petrópolis. Também estão previstas outras medidas para combater as motos irregulares. A intensificação das ações de fiscalização conjuntas entre a Guarda Municipal e também a Polícia Militar, e que vai contar com o apoio da CPTrans. O financiamento da regularização das motos pelo município, uma campanha robusta de sensibilização junto às motocicletas e empresários, e também vai ter um selo para empresários que contratarem entregadores com motos regulares. Um trabalho de educação nas escolas também vai ser realizado, além de outras ações. Essas que foram debatidas, inclusive, durante reunião extraordinária do Conselho Municipal de Segurança Pública na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanata. O governo municipal vai trabalhar nas propostas nos próximos dias para a próxima reunião do Conselho e também já para apresentar uma proposta para ser executada. A reunião foi uma resposta aí, tanto da Prefeitura quanto dos órgãos de segurança para o acontecido na madrugada de Natal em várias cidades do país, e Petrópolis foi uma delas, quando registrou aí os chamados rolezinhos, encontros de dezenas de motocicletas com motos com escapamento adulterado para propositalmente provocar um barulho excessivo pelas ruas onde passam. Ao todo, aqui em Petrópolis, 27 motos foram apreendidas desde a véspera do Natal. Falando sobre hotelaria, Petrópolis chega ao fim de 2023 com boas expectativas para o turismo e para a hotelaria, viu? Principalmente depois do feriado do Natal. A ocupação durante o período ficou em 75,8% e para o Réveillon a expectativa é ainda melhor. O número chega a ser de 85,4%. Os dados são do Petrópolis Convention e Vistos Bureau. A cidade imperial se destaca como um destino atraente durante as celebrações de fim de ano e também antecipando produções promissoras para 2024, quando é apontada como o terceiro destino mais reservado do Brasil. De acordo com o levantamento da gigante no setor, a Booking, em parceria com o Ministério do Turismo,
Petrópolis, aqui na nossa região serrana, tem a maior quantidade de leitos, 6.500 distribuídos em 119 meios de hospedagem. Na avaliação do Petrópolis Convention, 2023 revela um ano desafiador, mas resiliente para o turismo em Petrópolis. A cidade soube enfrentar as adversidades, consolidando como um refúgio procurado, onde história se mescla harmoniosamente com a natureza exuberante. O Petrópolis Convention enfatizou ainda que o papel fundamental desempenhado pelos estabelecimentos locais continua também atraindo visitantes em busca de experiências autênticas, além de eventos com características diferenciadas, sustentáveis e focados em entretenimento de qualidade e também esportivos. Vale só lembrar que, infelizmente, para o Natal Imperial, a cidade deixou muito a desejar por conta aí das programações que seriam realizadas, que não foram realizadas, e também até mesmo pela situação de contrato mesmo da prefeitura, né? Sabemos que a empresa que realizaria ali a captação de recursos para o Natal Imperial desistiu da licitação e seria até responsável também pela edição do ano que vem, mas não teve interesse de continuar. Além disso, a gente já trouxe essa problemática aqui também em relação às barracas da Praça da Liberdade, também do Palácio de Cristal. Enfim, Petrópolis deixou muito a desejar durante esse Natal Imperial e que infelizmente acaba impactando aí também na chegada de visitantes e de turistas ao município. A Polícia Rodoviária Federal recuperou um automóvel roubado na madrugada dessa quinta-feira. O flagrante aconteceu nas proximidades ali do quilômetro 81 na BR-040 aqui em Petrópolis. E os policiais abordaram um carro de passeio conduzido por um homem de 35 anos. Após a inspeção e consultas aos sistemas informatizados da PRF, constatou-se que o veículo em questão se tratava de um automóvel clonado, possuindo o original restrição de roubo ocorrido na semana passada na capital fluminense, no Rio de Janeiro. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária aqui em Petrópolis. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem previsão do tempo, o fim de semana está chegando e também muita informação. Nossa equipe também da região sul fluminense trazendo aí os preparativos para o Réveillon que está chegando. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou glória.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter Eric Portela, que vai aparecer aqui no nosso telão ao vivo, para trazer então para a gente essas atualizações. O Eric que já está inclusive aqui em ritmo de ano novo, né? Já usando o branco. Mas calma, Eric. Ano novo só segunda-feira, né? Virada de domingo para segunda, a gente ainda tem amanhã. Mas como que fica a previsão do tempo para essa sexta-feira, Eric? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, Richard, eu estava animado, vim de branco e tudo, mas confesso que agora eu dei uma desanimada, sabe por quê? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para grande parte do país, incluindo todo o estado do Rio de Janeiro. Seu grau de severidade está em perigo potencial, que é o nível 1. Mesmo assim, é importante se manter em alerta e evitar áreas de risco. Hoje aqui em Petrópolis está um pouco mais quente que ontem, não há probabilidade de chuva, apesar do alerta, e o dia deve permanecer nublado. Agora, vamos à previsão do tempo para sexta-feira, dia 29 de dezembro, cada vez mais próximo do Ano Novo. Olhando aqui para o nosso telão, vocês podem ver que não há probabilidade de chuva para nenhuma das nossas cidades de cobertura, independente do alerta que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Em Nova Friburgo, por exemplo, vocês podem ver que o dia será de sol entre nuvens e não há probabilidade de chuva. Os ventos serão fracos também e os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira será de elevação na temperatura, sol entre nuvens, não há probabilidade de chuva e os ventos serão fracos. A temperatura que deve passar por elevação vai variar entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Petrópolis, a previsão também é de aumento na temperatura. O amanhecer na cidade deve ser marcado por névoa. Já o período da noite será de poucas nuvens no céu. Não há probabilidade de chuva no município e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 30 graus. 16, na verdade, desculpa. Aqui em Paraíba do Sul, vocês podem ver que não há probabilidade de chuva. O dia será de sol entre nuvens, ventos fracos e aumento na temperatura, que deve variar entre mínima de 20 e máxima de 34 graus. A previsão nesta sexta-feira em Pati do Alferes será de sol com algumas nuvens no céu e névoa ao amanhecer. Não chove no município e os termômetros devem marcar mínima de 19 e máxima de 32 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, a previsão é de ligeira elevação na temperatura, sol entre nuvens, ventos fracos, não chove e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 34 graus. Richard, por enquanto a chuva não chegou, mas confesso que deu uma desanimada, causou uma quebra nas minhas expectativas para o fim de semana, né? Isso que dá ser um pouco ansioso, tá vendo? Mantenha calma, quem sabe até domingo a gente não vê aí uma mudança nesse tempo. Vamos aguardar, é o jeito, Eric. Amanhã a gente traz também a tão esperada previsão do tempo para o fim de semana. Um bom trabalho para você. Igualmente, Richard, até amanhã. Dando continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, a Secretaria de Estado de Saúde e o Hemocentro do Estado do Rio de Janeiro está com um banco de sangue em estado crítico. No período de Natal, foram coletadas 5% menos bolsas de sangue do que no Natal de 2022. Veja só, até meio-dia da última quarta-feira, a unidade de saúde havia coletado 70 bolsas. Para manter o estoque em dia, o Hemorri precisaria coletar 250 bolsas por dia. Como nesta época o número de doações cai e a demanda por sangue aumenta,
Há o risco de faltar bolsas para serem distribuídas para os hospitais públicos, emergências, maternidades e até mesmo unidades privadas. O período, que compreende os meses de dezembro e janeiro, costuma ser um dos mais críticos do ano por conta das festas e das férias de verão. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar com a saúde boa em dia. Além disso, é preciso levar um documento oficial com foto. E jovens entre 16 e 17 precisam de autorização dos pais ou responsáveis legais, além de um documento de identidade original do responsável. O modelo da autorização pode ser adquirido por meio do site do Hemorrio em hemorrio.rj.gov.br. Assim como no Hemorrio, aqui em Petrópolis também tem o Banco de Sangue Santa Teresa. Trouxemos aqui na última sexta-feira a preocupação do Banco de Sangue com também as baixas doações durante o período e a preocupação aí para essa época de festas, que muitos fazem, né, as suas viagens, vão aproveitar as férias, mas não deixe de doar sangue antes de realizar o passeio, de aproveitar o fim do ano. Vamos trazer uma outra informação para você, porque vai ter reforço no policiamento da Polícia Civil. O governador Cláudio Castro participou na manhã da última quarta-feira da cerimônia de formatura dos alunos que concluíram um curso de Academia de Polícia Silvio Terra. A cerimônia foi realizada no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. E durante essa cerimônia, o governador Cláudio Castro falou a respeito ali da formatura desses jovens policiais e a gente acompanha nesse momento. Hoje a nossa Polícia Civil, assim como a nossa Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, são instituições que valorizam o ser humano atrás do distintivo ou da farda. Hoje temos armamentos, coletes, viaturas novas para que o policial tenha a dignidade de exercer a sua profissão. E eu queria parabenizar a cada um de vocês, queria agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, queria dizer que mesmo após dias difíceis, nós não daremos um passo para trás. Porque se não for segurança pública, não tem desenvolvimento econômico, não tem desenvolvimento social, não tem saúde, não tem educação, não tem trabalho, não tem transporte, não tem moradia. A segurança pública, ela faz parte da transversalidade da base da sociedade. Tá aí a gente acompanhando parte da fala do governador Cláudio Castro durante essa cerimônia realizada na última quarta-feira. A Receita Federal paga hoje o lote residual de restituição do imposto de renda sobre a pessoa física do mês de dezembro. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de imposto de renda de forma direta ou por indicação de uma chave Pix. Se por algum motivo o crédito não for realizado, como por exemplo a conta informada for desativada ou o dígito estiver errado, os valores vão ficar disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores pelo portal BB, acessando o endereço do Banco do Brasil para restituição ou ligando para a Central de Relacionamento do Banco do Brasil por meio do telefone 4004-0001 para as capitais e 0800-729-0001 para as demais localidades. Além disso, também há os telefones para o público especial e deficientes auditivos. Caso o contribuinte não resgate o valor da restituição no prazo de um ano, deve requerê-lo pelo portal ECAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações, Demonstrativos, Meu Imposto de Renda e clicando em Solicitar restituição não resgatada na rede bancária. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida consultar a restituição. Vale lembrar, também existe o aplicativo da Receita Federal, mas é sempre importante ressaltar: evite acessar ou disponibilizar seus dados em sites não seguros, em mensagens que você recebe pelo WhatsApp ou até mesmo por SMS. Sempre procure os sites oficiais, os aplicativos oficiais para você fazer a sua consulta e fornecer os seus dados. A Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água, que foi realizado na última terça-feira.
em 13 fontes da cidade pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano, que é da Secretaria Municipal de Saúde. As fontes Amélia, Brama, Taumarturgo, Tijuca estão impróprias para o consumo. Como a água pode sofrer variações de potabilidade devido a alterações climáticas e do ambiente do entorno, onde as fontes se localizam, os usuários são orientados sempre a ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. Sendo assim, após a filtração, deve ser adicionadas 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5%, ou seja, água sanitária, para cada litro de água. Depois é necessário esperar um período de 30 minutos antes de consumi-la. O procedimento atende à Portaria 2.914 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e a vigilância da qualidade da água para o consumo e o seu padrão de potabilidade. O monitoramento microbiológico da água das fontes da cidade é feito por uma equipe do programa Vigiágua, setor que é ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde e que atende à determinação do Ministério da Saúde. O acompanhamento é periódico, a fim de garantir que a água consumida pela população atenda aos padrões e normas estabelecidas na legislação vigente. Entre as fontes próprias para o consumo estão as fontes de Saúde, Perpétuo, Sete Tanques, Judite, Granja, Guarani, Santa Ângela, Alexandre Fleming, Santa Própria e São Sebastião. E só para a gente trazer aqui, lembrando para você, as fontes então impróprias para consumo são Fonte Tijuca, Brama e também Taumaturgo. O Detran RJ informa que todos os candidatos à primeira habilitação com processos ativos no departamento terão mais um ano de prazo para concluir os processos e obter a carteira de habilitação. A deliberação 271 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicada na última quarta-feira no Diário Oficial da União, prorrogou o prazo de validade dos processos de habilitação até o dia 31 de dezembro de 2024. A prorrogação ainda é reflexo do impacto provocado pela pandemia da Covid-19 nos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A medida beneficia usuários com processos abertos desde a pandemia em 2020, que não conseguiam concluir todos os exames, incluindo a prova prática de habilitação, antes do dia 31 de dezembro de 2023. Além disso, beneficia também quem iniciou os processos de primeira habilitação este ano. Nos últimos meses, o Detran RJ aumentou o número de vagas para provas práticas, com o objetivo de atender o aumento da demanda provocados pelos processos de primeira habilitação iniciados no período da pandemia. A marcação dos exames é de responsabilidade dos centros de formação de condutores, onde os usuários fizeram as aulas práticas. Então, se você está passando por esse processo, já pode ficar um pouco mais tranquilo, né, e aproveitar mais esse ano de 2024 para terminar o processo ali para a primeira habilitação. Lembrando, também já foram divulgados aí o cronograma, né, o calendário para o pagamento do IPVA de 2024 aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós já trouxemos essa informação para você, mas não custa nada sempre relembrar. Acompanhe no nosso site tvc16.com, você tem essas informações, e também, se você não acompanhou a edição aqui no Correio Petropolitano Debate, no YouTube, no Facebook, você também consegue reacompanhar, né, ver novamente a nossa programação, que trouxe a tabela, inclusive, completa para você. Falando sobre oportunidade de emprego, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda divulga, nesta última semana de 2023, 642 oportunidades de trabalho em todo o estado do Rio de Janeiro. Todas as vagas são disponibilizadas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego, SINE, enquanto os estágios e oportunidades de jovem aprendiz são frutos de uma parceria com a Fundação Moody's, que disponibilizou 258 oportunidades. As 642 vagas oferecidas pelo SINE estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Baixadas Litorânea e Serrana, e também a região metropolitana concentra maior número de oportunidades. São ao todo 498 vagas para diferentes níveis de escolaridades. Entre elas, há 75 posições dirigidas a pessoas com deficiência, com remuneração
que pode chegar até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640. De acordo com a análise do Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas oferecidas esta semana são, em sua maioria, do setor de serviços, que corresponde então a mais de 65% das vagas. Já 34,6% delas são voltadas para o setor do comércio. Quanto à escolaridade, 55,1% das oportunidades exigem o ensino médio completo. E já em relação aos salários oferecidos, 69,5% das vagas chegam a 2 salários mínimos e 15,6% oferecem um salário mínimo e a maioria das oportunidades exige experiência. A pasta ainda lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou então atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine levando documentação de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIS, o NIT e o CPF. E para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo da Secretaria em www.trabalho.rj.gov.br. Falando sobre Nova Friburgo, o prefeito Vinícius Clausen, sobre Teresópolis, o prefeito Vinícius Clausen deve acionar a Justiça contra a Câmara Municipal para garantir a prestação de serviços essenciais de Teresópolis, com estratégias políticas deixando a população com menos recursos para cuidar dos serviços de saúde e educação. Os vereadores vêm tentando derrubar o orçamento previsto para o ano de 2024, o maior orçamento da história do município. Na última terça-feira, a população se reuniu na porta da Câmara Municipal pouco antes da sessão plenária para protestar contra a tentativa dos vereadores, com apitos e faixas que pediam um fim da politicagem. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, entregue pela Prefeitura à Câmara, deve garantir um aumento de 124% nos investimentos, à saúde e também de 53% na educação. Sem esses investimentos, os serviços essenciais para os teresopolitanos podem ser prejudicados. Segundo a Prefeitura, a tentativa dos vereadores é de gerar uma drástica redução do índice de remanejamento orçamentário, sem a justificativa técnica, o que é considerado inconstitucional e que tem diversos precedentes judiciais. A Câmara vem atrasando sem justificativa a votação da LOA. O presidente da Casa, vereador Leonardo Vasconcelos, chegou a dizer que a votação seria adiada até que fossem retomados os atendimentos no Hospital das Clínicas Constantino Otaviano, o que aconteceu há mais de 10 dias, sem outra justificativa para o atraso que não fosse político. Perto de perder o prazo, os vereadores retomaram a votação na última terça-feira e, com ela, iniciaram mais uma comissão processante, que foi considerada uma perseguição injustificada sobre os trabalhos do prefeito Vinícius Clausen. A abertura de uma nova comissão processante aconteceu no mesmo dia em que a Justiça suspendeu a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, e a comissão processante que tentava um golpe político contra o então chefe do Executivo Municipal. O juiz da primeira vara civil de Teresópolis, Carlos Basílio, descreveu várias irregularidades cometidas pelos vereadores nos relatórios apresentados pelas comissões. Ele disse que a denúncia se baseia apenas em presunções sem expor fatos que envolvam a responsabilidade do prefeito. A nova comissão processante é presidida pelo vereador Dudu do Resgate, relator Luciano Santos e vogal o vereador Bruninho Almeida. O orçamento deste ano tem previsão de quase R$1 bilhão e fará o maior investimento em saúde e educação da história do município. Segundo dados da Prefeitura, em 2018, o orçamento foi 2 vezes menor do que previsto para o ano que vem, sendo então R$435 milhões. Para a saúde está previsto um aumento de 124% nos recursos, ou seja, mais de R$282 milhões. Segundo a Prefeitura, atualmente a Câmara pretende que o município tenha somente 5% de remanejamento, ou por ser obrigada a repetir o orçamento de 2023, com muito menos capacidade de investimento. Em nota, a Câmara Municipal de Teresópolis disse que lamenta que o prefeito sugira que uma eventual alteração no percentual de remanejamento do orçamento possa inviabilizar o pagamento dos salários. A nota diz ainda que há 5 anos no cargo como prefeito municipal, Vinícius Clausen sabe bem que pode remanejar livremente o orçamento para despesas com pessoal, pois o remanejamento de verbas para pagamentos de salários
não incide sobre o percentual de acordo com o artigo 3º da Lei Orçamentária Anual. Bom, nós vamos conversar agora com a nossa repórter, a Ana Luísa Rossi, em Volta Redonda, porque os preparativos para o Réveillon já começaram e a discussão é em relação justamente aos fogos de artifício. Ana, a gente sabe que existem as leis justamente para evitar aí a queima de fogos com estampido, mas na prática, na realidade, não é isso muito que acontece, né? Uma boa tarde para você. Olá, Richard, boa tarde. Isso mesmo, a queima de fogos na região entra em discussão. Apesar dos projetos e leis aprovadas por todo o país quanto à proibição de fogos de artifício com estampido, comumente utilizado no fim de ano em eventos particulares e até mesmo municipais, ainda há poucos avanços nas cidades da região sul-fluminense. Essa discussão se dá por causar traumas em animais, danos na audição de crianças pelo som alto e também desencadear crises em portadores de autismo. Entre as 16 cidades da região, apenas 4 delas possuem leis proibindo e 2 possuem projeto de lei em andamento. Volta Redonda, por exemplo, que possui a tradicional queima de fogos na virada de ano, ao que tudo indica não será silencioso. A prefeitura, ao ser questionada pelo Correio Sul-Fluminense, não soube sequer responder. Entre as cidades que possuem lei, Itatiaia anunciou que esse ano, em razão da lei e também em respeito aos grupos afetados, não haverá queima de fogos. É com você. Situação delicada, né? A gente sabe que existe a lei, mas é muito difícil de ser cumprida. Inclusive, me recordo, no ano passado também foi criada a lei aí que proíbe o uso e a comercialização aqui em Petrópolis de fogos de artifício com estampido, né, com barulho, mas na prática a realidade é muito diferente. Falta fiscalização, um meio mais adequado para as denúncias e também para se chegar às pessoas que cometem o crime. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você uma entrevista exclusiva que nós realizamos com o vereador Eduardo do Blog. Ele vai falar sobre as emendas impositivas de 2024 para a Lei Orçamentária Anual que foram aprovadas e que vão destinar então recursos para o ano que vem. Entre eles, R$150 mil para a APPO, a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos. Tudo isso após o intervalo. Correio Petropolitano Debate, volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike,
Jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com o vereador Eduardo do Bloch para falar sobre as emendas impositivas da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2024. Entre uma dessas emendas do parlamentar está aí uma verba destinada para a PPO no valor de R$150 mil. A gente vai debater com ele justamente parte desse tema e também de outras emendas que foram aprovadas. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Richard. Aí, bom dia para você, seu telespectador aí, pessoal do Correio da Manhã, uma honra estar aqui sempre. Bom, Eduardo, R$150 mil foi aprovado no último dia 21 de dezembro. Por que destinar essa verba para a PPO? Eu tive na PPO para fazer uma visita a pedido da Ana Cristina, né, que é a nossa referência lá dentro. A Ana Cristina me apresentou um pouquinho do trabalho. A prefeitura ajuda lá com a questão do aluguel, mas tem muitas coisas dentro da PPO que a gente pode ajudar, não só eu enquanto parlamentar, mas qualquer pessoa, um empresário, alguém que puder fazer algum tipo de doação em relação a equipamentos, a contratação de profissionais. A gente sentiu a necessidade desse avanço. Então a gente quis fazer essa emenda bem aberta, né, para que a PPO possa utilizar desde o pagamento de fornecedor, a contratação de profissionais, passando pela compra de equipamentos. O trabalho da PPO é fundamental e é referência no Brasil, né? Não só em Petrópolis, não só no atendimento, no acompanhamento, até na parte psicológica, né, das pessoas, dos nossos pacientes oncológicos que são atendidos lá. Então, assim, nada mais justo do que a gente, de alguma maneira, ali, tentar auxiliá-los, né, dar um reforço para que eles possam ampliar cada vez mais esse trabalho. E agora, como que foi? Se chegou a ter algum retorno do pessoal da PPO, justamente após essa aprovação e dessa verba que vai ser destinada, a gente lembra, para o ano de 2024? Então, eu falo sempre com a Ana Cristina, né, mandei uma mensagem para ela porque o prefeito atrasou um pouquinho o envio da lei. Por isso, por conta desse atraso do Executivo, atrasou a aprovação das emendas, acabaram sendo aprovadas as 45 do segundo tempo, né, na Câmara Municipal, por conta desse atraso do gabinete do prefeito, mas agora que foi aprovada, eu vou lá pessoalmente para poder entregar logo no iniciozinho de janeiro, para entregar o documento. Por que que eu não fui antes? Por que que eu decidi não ir antes? Porque essas emendas, elas valem a partir de janeiro do ano que vem. Então, quando eu for entregar a emenda para a Ana Cristina, ela já vai poder pegar a emenda e cobrar da prefeitura. Eu vou ajudar a cobrar e todos os parlamentares também. Infelizmente, como as emendas parlamentares impositivas é algo muito novo, é a primeira vez na história que o Legislativo Municipal tem, tanto o governo quanto a Câmara
patinaram um pouquinho para poder acertar os ajustes dessas emendas. Só para você ter uma ideia, Richard, hoje a gente está encerrando o ano e hoje eu tenho uma reunião com o secretário de governo às 14 horas, com o Marco Santiago, para poder entregar o plano de ação, né? Vai ser entregue pelas instituições, pela PAI, pelo GAAP e pela FIP, que são instituições que a gente colocou recursos já no ano passado para que já deveriam estar sendo liberadas durante esse exercício fiscal. Agora que eles vão empenhar. Agora, quer dizer assim, aos 45 do segundo tempo. Né? Vale lembrar que se o prefeito não cumprir emenda impositiva, cabe pedido de cassação. No meu entendimento do meu jurídico, é crime de responsabilidade e improbidade. Agora, Eduardo, a gente entende que apesar da situação ser nova, tanto para a Câmara, para o Legislativo quanto para o Executivo, quando se trata e avaliando a atual gestão, nós temos aí uma pessoa que já está no seu 4º mandato, então tem experiência política e teve um ano inteiro para poder destinar essas emendas. Você acredita que para ano que vem também pode haver essa morosidade em relação à destinação dessas verbas impositivas? É tudo questão de boa vontade. Isso para mim é muito claro. A Prefeitura deixou para discutir aos 45 do segundo tempo. Na verdade, a Prefeitura não fez nenhum tipo de movimento, nem para chamar os parlamentares, chamar os vereadores, nem os da base. Tá aí o Gil Magno, que é o líder do governo, teve uma emenda de R$1 milhão vetada para um posto de saúde lá em Itaipava e ele acabou perdendo a emenda dele, a gente teve que derrubar o veto para ele voltar lá e discutir de novo com o prefeito, né? E é o líder do governo. Então, assim, se o líder do governo tem dificuldade com o governo, você imagina quem não é da base do governo, né? Então, assim, é um pouco de falta de boa vontade mesmo. O Rubens, ele está no poder há muito tempo, então ele se tornou uma pessoa, infelizmente, muito arrogante. Ele não escuta ninguém, ele não quer saber o que a população fala na rua, ele não quer saber o que os veículos de comunicação estão apresentando, o que estão dizendo, e não quer saber da Câmara também. Ele faz aquilo que é importante para ele. É só o que é importante para ele. Eu já aprendi isso sobre o Rubens, já estou pós-graduado em Rubens Bom Tempo, infelizmente, é o jeito dele de trabalhar, mas também a população escolhe, né? É o que eu falo com as pessoas, não fui eu que coloquei ele lá dentro, ele está lá há 4 mandatos, né? Quem foi que votou nele para ele estar lá há 4 mandatos? Aí tem gente que diz, mas só tinha ele e o Bernardo no segundo turno. Não tinha não, cara. Tinha lá 11 candidatos, 12 candidatos, se não me falha a memória, na última eleição. Tinha gente pra caramba disputando a eleição e escolheram o Rubens de novo para ser prefeito. Então, eu tenho que trabalhar com o prefeito que a população me deu. Então, vou fazendo o meu trabalho. Agora, aproveitando essa questão que você comentou sobre as emendas impositivas, que outras emendas importantes foram destinadas para o exercício de 2024? Então, Richard, eu indiquei emendas para reformas de escolas, para reformas de postos de saúde, para entidades que atendem pessoas com múltiplas deficiências, como a APAI, o GAAP e a Pestalozzi. Também fiz emendas para castração de animais, coloquei mais de R$100 mil, que eu entendo a castração de animais como uma questão de saúde pública e hoje não há uma política específica no município. O município fica muito dependente de programas do Estado, de fazer convênios com clínicas veterinárias que nunca saem, porque as clínicas, em sua maioria, não estão interessadas em fazer parceria com a prefeitura por conta do que é oferecido, o que é ofertado ali, né? Não só em relação ao procedimento, mas em relação aos valores praticados. Então, coloquei R$100 mil para um programa de castração do município, que a gente não tinha. Em relação às escolas, essas emendas foram direcionadas através das nossas fiscalizações, ou seja, eu não fiz a emenda sem ir lá ver o que estava precisando. Eu fui até os locais, nas escolas, no Madame Machado, no Vila Rica, no Quitandinha, aqui no centro, na escola paroquial. Aqui na escola paroquial, por exemplo, eles querem fazer uma reforma para ampliação. A escola ali atrás da catedral. A escola ali, por exemplo, é o único EJA até o 5º ano que nós temos no município. E para a pessoa ir ao banheiro, você passa no meio da sala de aula. Quer dizer, você imagina você estudar com banheiro dentro da sala de aula. É o que acontece ali. Então, por mais que existe ali um esforço muito grande da igreja, um convênio com a prefeitura, existe uma reforma que a gente precisa custear para dar um ambiente melhor para os alunos, né? Por exemplo, lá na escola do Vila Rica, a gente colocou recursos para manutenção da escola, no Quitandinha, para manutenção da escola, em outros locais, em outros lugares, quando a gente chegou na escola,
faltava, por exemplo, a impressora, computadores, era tudo muito antigo, então a gente colocou recursos para poder modernizar essa parte. Os postos de saúde da mesma forma. Alguns postos de saúde, incrível como tem postos de saúde com equipamento antigo, aí a pessoa não sabe por que ela fica esperando ali tanto tempo. Às vezes você tem uma conexão de internet muito ruim, às vezes a máquina é muito ruim, às vezes a máquina é muito antiga, o computador é muito antigo. Então a gente colocou recursos também para poder modernizar em alguns locais, assim, até para a autoestima da comunidade, precisava de uma pintura, às vezes é uma troca de telhado, às vezes é um forro, porque às vezes a telha é aquela telha que esquenta muito, então a gente precisa colocar um isolante que é ali bacana. Então, assim, de acordo com as nossas fiscalizações, a gente não quis desperdiçar dinheiro público. A gente fez um levantamento de valores e foi colocando esse valor para poder cobrir a obra. Perfeito. Agora você comentou numa questão interessante, logo no início da nossa entrevista, o fato de a LOA atrasar por conta, lembrando, para quem está em casa, existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela vai basicamente ali trazer um esboço do que vai ser a LOA, e então esses recursos vão para a prefeitura, ele vai ali vetar ou não algumas emendas e isso volta para a Câmara. E me recordo, inclusive, Eduardo, que na época muitas emendas, até mesmo importantes em Petrópolis, foram vetadas pela prefeitura. Você comentou, você criticou justamente essa falta de articulação. Hoje a Câmara tem se tornado ali, digamos assim, uma pedra no sapato para a atual gestão, visto que tem derrubado muitos vetos, promulgado também muitas leis. Sim, em uma sessão nós chegamos a derrubar 8 vetos de uma vez do prefeito. Acaba que assim, o Rubens não tem diálogo com a Câmara, ele não recebe os vereadores, ele não participa de nada da Câmara e não convida a Câmara para participar de muita coisa. Estou te dizendo assim, quem faz parte ali da base do governo consegue estar em um evento, numa inauguração e tudo mais, mas eu estou te dizendo discutir política, cara. A gente ali no Legislativo, a gente define o que vai ser gasto no ano inteiro no município. A gente ali no Legislativo, a gente fiscaliza como é gasto esse dinheiro o ano inteiro. Nada mais justo que o Executivo manter um diálogo aberto com a Câmara. Mas, infelizmente, essa articulação política do governo, por muitas vezes, ela foi falha. Ela deixou, a gente tem ali uma liderança do governo, um vereador que é o Gil Magno, mas que assim, não tem um diálogo muito bom com os vereadores, é uma pessoa gentil, uma pessoa educada, mas não é muito político. A política exige que você converse, que você entenda também o que é importante para o outro. E assim, acho que o Gil tem essa dificuldade de exercer. Teve o Ronaldo Ramos, que também foi líder do governo, mas também que não fala muito, eu costumo dizer que o Ronaldo tem boca que não fala. E, assim, realmente é muito difícil você estabelecer um diálogo com o governo. Agora nós temos um novo secretário de governo, que é o Marcos Santiago. Sim. Esse secretário de governo eu tenho conseguido estabelecer um diálogo com ele, vou ter essa reunião com ele hoje na parte da tarde, converso com ele por WhatsApp e tudo mais, ligo quando preciso cobrar alguma coisa, eu já peço para ele poder me receber ou almoçar, ou bater um papo. E assim, com ele eu estou conseguindo estabelecer um contato, mas com os anteriores realmente foi muito difícil. Essa falta de articulação entre executivo e legislativo pode ser prejudicial para a cidade? Pode ser prejudicial para a cidade, pode ser prejudicial inclusive para o prefeito, porque a gente vota as contas dele, ele está com as contas dele penduradas lá para serem votadas. Mas é muito prejudicial para a cidade porque a Câmara, o Legislativo, ele está mais próximo da população. Eu estou sempre dentro dos terminais, nas UPAs, eu fiscalizei agora recentemente o Hospital Cid Carneiro, estou sempre nos postos de saúde, estou ouvindo a população enquanto o prefeito está trancado no gabinete despachando. E assim, essa parte não é uma crítica, realmente é muito documento, são muitos processos, são muitas licitações, são muitos funcionários, é muita coisa para poder tocar e ele acaba ficando um pouco distante da rua. Então, ouvir o vereador é ouvir a população. Tá certo. Eduardo, lei orçamentária anual. A gente sabe que em 2023, Petrópolis passou por aquela questão do ICMS, sim, do Fundo de Participação de Municípios, vai ter verba, não vai ter verba, como que foi votada a LOA também, trazendo um posicionamento seu mais técnico que estava dentro da Câmara participando dessa votação, até porque foi algo, até conversando com outros parlamentares, que ia realmente chamar a atenção justamente por conta desse valor a mais que Petrópolis receberia, não receberia. Sim, na verdade, assim, o orçamento de Petrópolis está aumentando em 300 milhões,
E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a Prefeitura não procura deixar claro quais serão as suas prioridades de investimento com esse aumento por secretaria. Vou te dar um exemplo. A gente tem um aumento significativo da assistência social. Infelizmente, a assistência social não entregou nada. Não entregou uma casa. A assistência social não conseguiu entregar, eles não tiveram a competência para reformar e entregar o prédio da Floriano, que nós, vereadores, autorizamos a compra para entregar os apartamentos e para fazer o banco de alimentos ali na parte de baixo, naquelas lojas. Quer dizer, nem o básico eles estão entregando. A gente tem a questão do banco de sangue do Alcides Carneiro, que foi prometido, iniciaram a obra, até hoje não saiu do papel. Só para você ter uma ideia, Richard, eu tive no Alcides Carneiro para fazer uma fiscalização e constatei lá algumas melhorias, reforma dos banheiros, reforma da maternidade, tem coisa boa também acontecendo. Mas a questão da cozinha, que era um ambiente insalubre, que foi minha primeira denúncia grave dentro do mandato há 3 anos atrás, agora que vai ser reformada. Cara, estou te falando de uma cozinha que você entra, imagina a cozinha do Hospital Alcides Carneiro, onde a tua mãe, teu pai, teu filho, alguém em situação totalmente vulnerável, porque a pessoa está ali operada, está ali que pode pegar alguma coisa ali, uma bactéria que seja, a pessoa recebeu uma comida que sai de uma cozinha com o teto todo mofado, preto, com o chão cheio d'água sem escoamento, o funcionário andando, pisando naquela água para cima e para baixo, as bandejas baixas assim, lembra aquelas bandejas de frango que o pessoal colocava em cima e o pessoal pisando na água. Cara, isso é um absurdo. Na época eu filmei, saiu nas grandes emissoras de TV no Brasil inteiro, fiz denúncia, levei ao Ministério Público, agora que vai ser reformado. Quer dizer, não adianta a gente ter aumento do orçamento se não tiver planejamento, se não tiver transparência. Esse dinheiro tem que chegar na ponta para aquilo que a população precisa. Só ficar divulgando nas páginas da Prefeitura, olha, aumentou 50 milhões aqui, 60 milhões aqui, 100 milhões aqui, só isso não adianta. A gente tem que mostrar lá na ponta como que isso muda a vida das pessoas. Isso a gente não está vendo, Richard, infelizmente. Aproveitando esse cenário todo, como que você pretende também cobrar uma celeridade maior em relação ao orçamento para 2024, as emendas impositivas? Eu pergunto isso pelo seguinte: o Congresso Nacional votou também recentemente a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dentro do texto estava incluído que o governo federal deveria deixar o valor daquelas emendas separado ainda no primeiro semestre de 2023. É algo a se pensar, por exemplo, até para as emendas de 2024 que vão ser disponibilizadas em 2025? Sim, na verdade, Richard, como a emenda impositiva, não tem para onde o prefeito correr, ele tem que disponibilizar aquilo. Se ele não disponibilizar o valor, ele vai estar ali respondendo por improbidade administrativa, vai estar respondendo, crime de responsabilidade, corre o risco de sofrer um novo pedido de cassação, como o que eu fiz há pouco tempo atrás. E eu já avisei ao prefeito Rubens Bom Tempo, já discursei na Câmara, falo na imprensa que é para depois não querer me acusar de perseguição. Se não cumprir a lei, eu vou entrar de novo com o pedido dele de cassação. Não tem essa história não, tem que cumprir a lei. Não é porque é o prefeito que está acima da lei. E quais são as nossas ferramentas hoje? Eu quero montar uma comissão para execução, para acompanhar a execução dessas emendas, tá? Ou a gente pode montar uma CPI. Na primeira sessão do ano eu vou estar discutindo isso com os vereadores. Porque eu não antecipei, porque o prefeito tem até o último dia deste ano para poder estar fazendo o empenho. Ainda dá tempo. No mínimo, ele pode fazer o empenho das emendas. Eu não posso, não quero, não vou antecipar. Não vou ser eu a descumprir a lei. Eu faço lei e não descumpro. Então, eu preciso que o prefeito Rubens Bom Tempo cumpra o seu papel para que eu possa cumprir o meu de fiscalizar. Agora, se ele optar por não fazer um empenho, por desafiar a Câmara, por desafiar a Justiça, por não cumprir a lei, eu vou fazer o meu papel. Tá certo. Eduardo, alguma outra coisa importante que talvez você gostaria de ressaltar durante essa nossa entrevista que talvez a gente não abordou? Olha, Richard, além do que a gente está fazendo em relação às emendas parlamentares, tem 2 processos que eu queria destacar, que estão avançando bastante. Um junto ao governo do Estado e outro junto ao governo federal. Junto ao governo do Estado, a gente está buscando uma clínica escola do autista para Petrópolis. Já existem algumas, ela é tripartite,
né? Governo federal, governo do estado e município assumem essa responsabilidade. Isso é muito importante para a nossa cidade. Hoje, com o grau de autismo, você vê que não é que aumentou o número de autistas, hoje você consegue diagnosticar. Muitas vezes, no passado, a gente não conseguia diagnosticar como autismo. Então, hoje, as pessoas ficam com sensação de que nós temos mais autistas. Não, hoje existe uma capacidade maior de diagnosticar. Então, a gente precisa ter uma clínica Escola do Autista na região serrana, e a gente precisa que essa clínica seja em Petrópolis, que é a maior cidade. A gente está batalhando isso junto ao Bernardo Rossi, que é secretário de governo, e foi prefeito da cidade, e junto ao governador Cláudio Castro. E em Brasília, uma clínica da dor para pacientes com dores crônicas. Então, como eu sei que vocês têm jornal até em Brasília, como eu sei que o Grupo Correio da Manhã roda não só o estado inteiro, mas o Brasil inteiro, eu deixo esse apelo aqui para o governo federal, né, como esses pacientes, como o pessoal que sofre com fibromialgia, né, principalmente as mulheres, essas dores crônicas que são terríveis, essas pessoas não conseguem especialistas na rede pública. Então, uma clínica da dor em Petrópolis seria fundamental para toda a região serrana, e uma clínica Escola do Autista em Petrópolis também seria fundamental para toda a região serrana. Tá certo. Eduardo, obrigado pela presença aqui, querido, por falar um pouquinho sobre as emendas. E é claro, a gente vai continuar acompanhando também o exercício de 2024, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. O espaço está sempre aberto, Eduardo. Obrigado, querido. Um abraço aí para vocês. Deus abençoe. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, ao vivo, e é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito.